Então nós estamos hoje em 1 Pedro, abra aí sua Bíblia comigo e nós vamos falar sobre Jesus Cristo é a nossa viva esperança. Esse é um texto muito caro ao meu coração, eu amo muito esse texto e eu fiquei completamente envolvido com ele durante a semana. Eu espero poder falar com toda a paixão a vocês a partir da leitura desse texto, tá bom? Eu estou na primeira carta de Pedro, Pedro o apóstolo, que andou com Jesus, que foi forjado por Jesus para ser o pastor iniciante da igreja no livro de Atos, tá bom? Então você pode me acompanhar, o irmão Luciano vai colocar aqui também na tela. Nós estamos em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu leio do verso 3 até o verso de número 5. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Você que está na sua casa pode acompanhar, os irmãos que estão aqui também estarão me acompanhando nessa leitura. Diz assim a Sagrada Escritura: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu leio porque é um texto extremamente curto. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, queremos te honrar, queremos te bendizer. Obrigado, ó Pai, por essa palavra e bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Te louvamos por Jesus, nosso Senhor que ressurgiu das trevas, trazendo a vida em suas mãos. E nos dá essa vida, essa nova vida, e por isso nós te louvamos. Porque o nosso Jesus está vivo, intercede por nós, o Espírito Santo está atuando em nossos corações e nós sentimos o teu amor, ó Pai. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações e traga luz a alguns temas que nós precisamos tanto ouvir da tua parte. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Jesus Cristo é a viva esperança. Nós vivemos em um tempo marcado pela desesperança. Em todos os momentos ou em todos os contextos nós ouvimos que as pessoas estão sem esperança. O brasileiro já em algumas décadas vive sem muita esperança. Todo o nosso contexto fala de crise, de caos, de problemas, de lutas. O mundo na realidade está um caos. Se você olha essa questão da geopolítica, da questão do mundo global, você vai perceber que há picos de incêndio em todos os cantos do nosso mundo, os conflitos estão generalizados, as pessoas estão cada vez mais mergulhadas em desesperança, estão revoltadas, estão marcadas por discursos de ódio, mergulhadas em crises pessoais. As pessoas estão precisando de uma chama, de uma viva esperança, como o apóstolo Pedro nos apresenta. Na realidade, essa esperança que as pessoas têm em determinadas questões dessa vida são fugazes, passageiras, e elas não alimentam a alma do ser humano, porque nós sabemos que nós precisamos de uma esperança estabelecida na pessoa do Senhor Jesus, como o texto de Pedro aqui nos aponta. Nós precisamos da viva esperança. Essa esperança que o mundo apresenta, na realidade é uma falsa esperança, é uma esperança morta, porque ela não subsiste de acordo com as lutas, as vicissitudes da vida, e depois de um tempo ela simplesmente se esvai. Nós vivemos rodeados de pessoas desanimadas com tudo. Não sei se você tem percebido isso, mas nós acompanhamos essa realidade.
Se você conversa com jovens que não têm Jesus, com adolescentes, eles estão mergulhados em uma profunda depressão por conta de que a pandemia tirou os sonhos, os planejamentos, as ideias, as grandes realizações. Quando você conversa com adolescentes que não têm a esperança de Jesus, você percebe isso. Quando você conversa com profissionais que estão trabalhando, lutando, pagando seus impostos ou tentando sobreviver, eles falam disso, que já perderam também a esperança e estão desanimados. Quando você vê pessoas procurando alimento, pessoas procurando emprego, você percebe esse desânimo generalizado, pessoas que estão sem esperança. E por isso nós, batistas, somos chamados a proclamar que Jesus Cristo é a única esperança para o nosso país. E é por isso que nós falaremos hoje sobre a viva esperança. E a nossa esperança é viva porque ela vem de Deus, ela vem da parte de Deus. E nós temos a certeza de que essa esperança, ela é viva e produzirá em nós a vida abundante que o Senhor Jesus falou para nós. É uma esperança que está para além das coisas dessa vida. E nós não ficamos mais então aprisionados ou iludidos com as falsas esperanças que o mundo nos oferece. Nós focamos em Jesus e falamos o seguinte: nós queremos somente a esperança que vem da pessoa do Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Então o cenário no qual nós estamos imersos, inseridos, não produz a esperança em nós, essa esperança que nós tanto almejamos. Então, nós vamos nessa manhã falar e declarar que a nossa única fonte de esperança é o Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nós não podemos esperar em Jesus as questões dessa vida, do aqui e agora. O que Paulo está dizendo para nós é que nós seremos infelizes se nós pensarmos que Jesus vai resolver as nossas demandas aqui. Basicamente, o Evangelho vai mostrar para nós que a nossa esperança reside no fato e no ato em que nós colocamos a nossa fé em Jesus e olhamos para Ele, esperando que Ele vai cumprir as suas promessas, e dessa forma a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida. Não queremos as questões dessa vida, do aqui e agora. A nossa esperança, a esperança do cristão está para além dessa vida. É claro que o cristão vive cheio dessa esperança aqui também, sabendo da intervenção de Deus, da mão de Deus cuidando, da mão de Deus abençoando, da mão de Deus provendo, mas o cristão fica completamente satisfeito quando ele olha para a eternidade e vê que Deus um dia cumprirá tudo aquilo que Ele disse a nós, e aí reside então a nossa esperança. E a Bíblia vai nos orientar a termos esperança nessa vida, mas acima de tudo a esperarmos no Senhor a partir da eternidade. Então a esperança do cristão é confiar nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Amém, povo de Deus? Amém. Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que vai nos dar uma nova vida na eternidade, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que Ele vai dar um novo corpo para nós, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum medicamento, Ele vai assim conceder. Se Ele prometeu que nós viveremos sem pecado, sem mácula, como veremos daqui a pouco, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que nós viveremos num reino de amor, de paz, de tranquilidade, Ele vai cumprir. Então nós precisamos entender o contexto histórico em que Pedro fala e coloca todas essas questões, porque na realidade, se você conhece o texto de Pedro, você vai saber que o contexto é extremamente complicado. O povo estava disperso, agora eles se tornaram forasteiros, o povo sofria grande perseguição física, as pessoas estavam morrendo por conta do nome de Jesus, eles não tinham liberdade de falar o nome de Jesus, eles não tinham liberdade para propagar a fé, eles eram presos, eles estavam vivendo com outros costumes. Alguns desses nossos irmãos tinham seus familiares completamente dilacerados pelo império, o povo de Deus estava sendo perseguido de uma maneira muito cruel, e as famílias estavam perdendo seus familiares, alguns estavam andando pelo mundo perdidos, e por isso o apóstolo Pedro vai dizer aí no versículo 1 que eles são os forasteiros da dispersão no ponto, ou seja, eles estavam dispersos, as famílias foram desestruturadas, eles não tinham mais nenhuma segurança. Por exemplo, eles não tinham mais segurança alimentar, eles estavam desprovidos da sua própria moradia.
Você pode imaginar uma perseguição contra os cristãos naquele primeiro século, onde os soldados entravam nas casas, destruíam as casas, tacavam fogo nas casas, arrancavam as pessoas de suas casas, saqueavam as suas casas, as pessoas não tinham mais trabalho, não tinham mais moradia, não tinham saúde. Era um contexto extremamente difícil, era um contexto extremamente complicado para o povo de Deus, de profunda perseguição. Agora, o que Pedro vai colocar para nós é que nós não podemos focar na perseguição ou nas lutas enquanto nós estamos peregrinando nessa vida. O que precisamos fazer, amados irmãos e irmãs, é olhar para Jesus, bendizer o nome de Jesus, e é assim que o apóstolo Pedro inicia o seu texto, aí no versículo 3. Me acompanhe na leitura. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro inicia o texto falando do louvor a Deus. Pedro vai relembrar o povo de Deus da sua vocação inicial. E qual é a vocação do povo de Deus? Que nós precisamos viver para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então Pedro recupera esse primeiro princípio, essa vocação inicial do povo de Deus e diz o seguinte: povo de Deus, eu estou convocando vocês a louvar o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor, a não focar nos problemas, a não ficar olhando somente nas questões contemporâneas, mas olhar para o nosso Pai, para o nosso Deus, porque o nome dele é bendito. Em outras palavras, dá a impressão que Pedro está chamando o povo de Deus para um momento de gratidão a Deus. Povo, vamos agradecer, vamos bendizer o nome do Senhor, porque é bendito o nome do nosso Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar que esse nosso Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que enviou Jesus para remir a nossa vida e por isso temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Pedro e o povo de Deus estavam sendo perseguidos, como eu já disse, estavam sendo massacrados, estavam sendo aprisionados. E aqui Pedro fala o seguinte: olha, nós precisamos louvar ao Senhor. Eles estavam com seus bens confiscados, eles não tinham liberdade, a liberdade deles era extremamente vigiada, eles tinham que passar por sofrimentos sem fim, perder entes queridos. Algumas mães tinham seus filhos arrancados dos seus braços e não sabiam o futuro dos seus filhos. Veja o contexto. Eles tinham que enfrentar a dor física, eles tinham que enfrentar a dor na separação, eles tinham que enfrentar a dor da separação de familiares que eles não saberiam se estavam vivos ou não. Eles tinham que sair de suas casas, eles não morariam mais naquele mesmo local, perderam a sua identidade. E nesse contexto, Pedro convoca o povo de Deus a louvar o nome do Senhor, independentemente da situação que estava ao redor. Isso é interessante. Pedro e o povo são desafiados a retirar o foco das dificuldades, das vicissitudes dessa vida e focar somente em Deus como aquele que merece o nosso louvor, aquele que merece a nossa gratidão. Pedro evoca o povo a cantar e louvar ao Senhor, e a expressão que Pedro usa é o seguinte: bendito. E essa expressão no grego é muito interessante. Bendito é aquele que merece todo louvor, é aquele que é digno de receber a honra dos lábios humanos. Então, em outras palavras, em um contexto desfavorável, em um contexto de perseguição, qual é a mentalidade do povo que tem a viva esperança? É a mentalidade do louvor, da adoração. E em meio às provas, guarde essa frase, em meio às provas, eu quero ser encontrado como um verdadeiro adorador. Em meio às lutas, em meio às provações, em meio às dificuldades, o que nós precisamos fazer? Louvar ao Senhor, adorar a Deus, porque o nome dele é bendito, o nome dele está acima de todo nome. Somente Ele merece a nossa gratidão, somente Ele merece o nosso louvor, somente Deus merece o reconhecimento público de que Ele é o nosso Deus, porque Ele cuida de nós, e por isso o nome dele é bendito, e o nome de Deus é bendito, é o nome que inspira o nosso louvor. Lembra daquele hino? Nome que inspira o nosso louvor. Vanessa, põe aí nos próximos cultos para a gente cantar. O nome de Deus é bendito. Por isso que os judeus tinham grande dificuldade de ficar citando o nome de Deus em vão, porque é um nome que está acima de todo nome.
O nome de Deus é bendito, é o nome que nos coloca de joelhos, é o nome que nos faz cantar as suas maravilhas, é o nome que nos coloca no nosso lugar. E qual é a nossa função, qual é a nossa missão? Louvar o nome desse Deus, mostrar ao mundo que o nome dele é bendito. Pedro nos conduz ao louvor e à adoração, que eu espero, em nome de Jesus, que eu e você sejamos encontrados fiéis, cantando, louvando e exaltando a Deus. Gosto, inclusive, da expressão de Jó. Se lembra de Jó? Quando ele perde tudo, perde casa, perde os filhos, perde a herança, perde a riqueza, perde o respeito da sua esposa, pasmem. E aí ele faz aquela declaração célebre: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é que tem o controle da vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, amados irmãos e irmãs, precisamos bendizer o nome do Senhor, louvar e exaltar o nome do Senhor. E agora eu quero então dar alguns conselhos que Pedro nos apresenta nessa palavra. Então, o primeiro conselho de Pedro seria o seguinte: para manter viva a esperança, louve a Deus em meio aos sofrimentos dessa vida. Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. A motivação do nosso louvor deve ser essa, entre aspas, muita misericórdia do Senhor. Pedro, inclusive, usa essa expressão superlativa para mostrar para nós que essa misericórdia de Deus é grande, é muita misericórdia, para demonstrar essa abundância de misericórdia de Deus, revelando a riqueza do Senhor sobre nós. Eu gosto da expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, quando ele diz assim: o nosso Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. E nos nossos dias, onde as pessoas ficam falando da riqueza de Deus, que Deus é dono da prata, do ouro, e o que é bíblico, é verdade, mas focando nas questões materiais, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que o nosso Deus é rico em misericórdia. Nós somos servos de Deus, nós estamos vivos pela graça e pela misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é rico, e sendo rico em misericórdia, Ele fornece a sua misericórdia, e a misericórdia de Deus é um lembrete a cada dia para nós, que Deus nos ama. Amém por isso. Por isso que Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. O Deus que não se agrada em ver-nos distante, enviou seu Filho para mostrar a sua misericórdia à humanidade, o seu Filho unigênito. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer para nós que é bendito o nome desse Deus, porque Ele tem nos amado com muita misericórdia. Ele tem demonstrado a nós muita misericórdia, porque o nosso Deus misericordioso é rico. Então, para manter viva a nossa esperança, precisamos lembrar que Deus tem sido misericordioso. Deus é misericordioso e nós sabemos disso pelo fato da nossa salvação. Quem seria o louco que levantaria a mão e falaria assim: eu mereço a salvação de Deus? Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E é uma honra para nós servir ao Senhor, celebrar ao Senhor, viver essa vida reconhecendo que Ele tem sido misericordioso a nós. A justiça da lei diz que nós merecemos o inferno. A misericórdia de Deus diz que Deus nos ama e não nos trata segundo os nossos pecados, mas Deus nos trata segundo a sua misericórdia. Louve a Deus por isso. Deus não me trata e não te trata a partir dos nossos pecados. Deus nos trata a partir da sua misericórdia. O que nós merecemos? Merecemos o inferno, o castigo, a condenação. E o que Deus nos deu? A salvação, a santificação, a eleição nele, a purificação dos nossos pecados. Eu anotei algumas coisas aqui, olha. O nosso passado diz que nós somos pecadores irremediáveis. Já a misericórdia de Deus diz que nós podemos ter uma nova vida. O nosso passado diz que a nossa vida está fadada em pecado. Já a misericórdia de Deus diz que nós podemos reescrever a nossa história por meio do Evangelho. E isso dá para nós uma viva esperança. Qual que é a nossa viva esperança? Que nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus por conta da misericórdia de Deus. Nosso passado diz que nós desonramos a Deus e nós somos desobedientes.
Já a misericórdia de Deus diz que Deus não nos trata segundo as nossas imperfeições, mas sim na medida da sua graça. Nossa consciência nos acusa de vários pecados e falhas, mas a misericórdia de Deus garante a possibilidade de ter uma nova vida reescrita a partir do Evangelho. O nosso coração corrupto anseia pelo pecado, mas a misericórdia nos ensina a buscar a presença de Deus, a palavra de Deus e a viver a nossa vida para a glória de Deus. O segundo conselho que Pedro dá para nós é que o seguinte: para manter viva a nossa esperança, nós precisamos lembrar que nós somos regenerados. Para você ter essa viva esperança aquecida no seu coração, você precisa lembrar que você passou pelo processo da regeneração. Me acompanhe na leitura do texto, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Deus o Pai nos regenerou. O apóstolo Paulo fala muito dessa doutrina da regeneração e também o apóstolo Pedro aqui toca nesse tema da regeneração. A regeneração é o motivo da nossa esperança, porque se Deus nos regenerou, é certo que moraremos com Ele na eternidade. A regeneração comprova para nós, amados irmãos, que nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. A regeneração, eu diria que é uma marca, um selo de que o Espírito Santo de Deus tocou em nossas vidas e nós não somos mais como éramos antes. Louvado seja Deus! E por isso nós temos uma viva esperança. A regeneração, basicamente, é a transformação instantânea que a pessoa passa quando ela se rende ao Evangelho. Ela sai das trevas para a luz, ela sai da morte para a vida, ela sai da desesperança para a esperança. Porque se você olhar o texto, o apóstolo Pedro está dizendo que Deus nos salvou e nos deu a regeneração para uma viva esperança. Não é para a gente ficar mais sem nenhuma esperança. Por isso que nós cantamos aquela linda canção, e que meu filho, inclusive, ama muito, que diz assim: recebi um novo coração do Pai. Coração o quê? Regenerado, coração transformado. Quem anda com Jesus tem uma viva esperança, porque o seu coração foi trocado. A expressão bíblica lá de Ezequiel, a promessa de Deus é que o Evangelho tiraria de nós aquele coração de pedra e colocaria em nós um coração que faz a vontade de Deus. Então quem passa pela salvação, quem passa por esse processo da transformação é regenerado, nasce de novo. Eu diria, tem um transplante dentro dele. Não sei se você já se deu conta, mas você foi transplantado pelo Evangelho. Deus o Pai tirou o seu coração de pedra e colocou um coração que pulsa para a glória de Deus, um coração que busca a santificação. E a regeneração é uma obra de Deus através do Espírito Santo em nossos corações, onde há essa troca. Regeneração tem a ver com um novo nascimento, com esse transplante que Deus opera nos nossos corações. Quando nós nos convertemos e desfrutamos da salvação, nós passamos por esse processo da transformação e o nosso coração agora é inclinado para a santificação. E isso aquece o nosso coração, porque tira de nós o foco do aqui e agora e coloca na eternidade. Por isso nós temos uma viva esperança, sabendo que para morar com o Senhor nós precisamos ter o nosso coração puro. E aí passamos o restante da nossa vida purificando o nosso coração, santificando o nosso coração, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que Deus está trabalhando no nosso coração, tratando o nosso coração, moldando o nosso caráter, para que possamos estar na sua presença na eternidade. Somente uma pessoa que desfrutou do novo nascimento oferecido por Jesus é que compreende a regeneração. Se vocês estivessem aqui, eu ia falar assim: quem aí já passou pelo processo da regeneração? Levanta a mão aí. Sou salvo, sou regenerado, já não sou mais quem eu era. O passado e o pecado não pesam mais sobre mim, aleluia. Agora eu tenho uma viva esperança, e por isso a gente crê no Brasil. Porque se a gente divulgar essa mensagem de transformação em Jesus, alguns brasileiros serão transformados. O terceiro conselho de Pedro é o seguinte: para manter viva a nossa esperança, nós precisamos nos lembrar
que a nossa esperança é viva e não morta. Isso é interessante demais. Pedro agora vai falar dessa viva esperança. E a base dessa viva esperança é a ressurreição de Jesus. Dá uma olhadinha aí no versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a chave, o ponto alto do sermão está aqui. A nossa esperança está baseada em Jesus, porque Jesus venceu a morte. Jesus não ficou aprisionado à morte, Jesus não ficou na sepultura. E a certeza de que temos de que Jesus ressurgiu ao terceiro dia, mantém viva a nossa chama. Como diria Pedro, a nossa viva esperança. Nós cristãos temos a certeza de que o nosso Senhor não está morto, amém? O nosso Cristo vive, reina, governa a igreja, conduz as nossas vidas, é o nosso grande pastor, supremo pastor. Nós do cristianismo não temos uma tumba onde vamos adorar o nosso fundador da nossa, entre aspas, religião. O que ficou para trás lá naquela tumba vazia foi somente os lenços que foram envoltos o corpo de Jesus. O que ficou para trás foi só o cheiro daquele incenso, daquele aroma que as mulheres passaram no corpo de Jesus. Não tem um osso do Senhor Jesus. O nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor reina. O nosso Senhor é o nosso grande advogado. O nosso Senhor é o nosso grande mediador entre nós e o Pai. A expressão lá do passado de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará entre as nações. O nosso Redentor já veio, pisou nessa terra, morreu na cruz do Calvário, mas ressurgiu ao terceiro dia. E nós podemos falar, assim como Jó, o nosso Redentor vive. Melhor dizendo, o nosso Redentor ainda está vivo e viverá para todo sempre, reinará para todo sempre. Nós cremos em Jesus, nós cremos na ressurreição dos mortos. E por isso nós temos uma viva esperança. Porque ao partir dessa vida nós temos a certeza de que nós não ficaremos na sepultura. E até lembrei de outro hino, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Quem agora pode deter o Filho de Deus? E a nossa esperança é essa, que o pó, o nosso corpo voltará para o pó, e a nossa alma voltará para Deus. E aí nós temos essa viva esperança em nós, que receberemos um novo corpo, ressurreto, glorificado, viveremos com o Senhor sem corrupção, sem perseguição, sem privações, sem limitações, porque o nosso Senhor ressurgiu. O cristianismo tem a proposta da esperança baseada no Cristo, no próprio Senhor Jesus. Eu não gosto dessa expressão, mas é a religião da esperança. Nós não caminhamos, amados irmãos e irmãs, para um futuro incerto. Nós caminhamos resolutos, sabendo que nós vamos encontrar o Senhor do outro lado. Ao partir dessa vida, nós sabemos que seremos abraçados pelo nosso Deus. Nós não estamos caminhando a esmo, não estamos vagando, sem saber para onde nós estamos indo. Nós estamos andando, sabendo que Jesus Cristo é o caminho. Nós estamos seguindo os seus passos e por isso nós estamos marchando para a glória. Nós estamos caminhando para o destino final, para a Nova Jerusalém. Isso nos motiva, isso nos dá a certeza de que nós estamos com a nossa vida nas mãos de Deus. Sabe o que isso acontece, ou que isso gera em nós? Uma viva esperança. A nossa esperança é certa, a nossa esperança é garantida, a nossa esperança é definida pelo caráter do Pai. E o caráter do Pai é fiel. Confiemos nisso. O tempo vai avançando, eu tenho tanta coisa para falar nesse texto, e aqui nós temos algumas expressões de Pedro, quando, eu nem saí do versículo 3 ainda, né? Quando ele fala aí no versículo 4, ele vai falar da finalidade dessa viva esperança em nós, que eu vou tentar explicar para vocês aqui em poucos minutos, tá bom? Deixa eu tomar água porque eu falei bastante. Versículo 4.
essa viva esperança traz para nós um sentido. Se você acompanhar aí no versículo 4, tem um para. O para vai mostrar a finalidade. Qual a finalidade de termos uma viva esperança? Dá uma olhadinha no texto. Para uma herança incorruptível. A herança que Pedro está falando para nós é incorruptível. E essa expressão vai mostrar para nós que essa herança não vai se corromper, ela não vai se deteriorar, não vai perder o seu valor, não será desvalorizada. Essa herança não perderá o seu brilho. O próprio Senhor Jesus disse para nós, para não ajuntarmos tesouro nessa vida, porque aqui a ferrugem consome, os ladrões roubam, mas para a gente guardar o nosso tesouro no céu. Lá a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não escavam e nem roubam. No céu a nossa herança é incorruptível. Pedro está aqui falando para nós e nos levando à reflexão, a olharmos para a nossa esperança e a nossa herança que está no céu. Enquanto a gente fica preocupado com as coisas do aqui e agora, Pedro está falando o seguinte: olhem para a eternidade, pensem na herança que está guardada para vocês, a herança incorruptível. E aí, trazendo à memória algumas aulas que nós fornecemos aqui algumas semanas atrás, quando nós estudamos sobre a respeito do galardão. O meu tesouro está guardado. E eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele fala: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. A nossa vida deve ser um depósito na eternidade, sabendo que a nossa herança é incorruptível. Ninguém vai roubar a nossa herança. Aqui e agora, os ladrões roubam, minam, tentam retirar de nós aquilo que temos de mais precioso. No entanto, na eternidade, nós receberemos a nossa herança, e essa herança será incorruptível. Ninguém vai roubar a minha coroa. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar o meu novo corpo. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar de nós aquela vocação que o Senhor Jesus disse que com Ele nós reinaremos. Se com Ele sofremos, é o que diz a Bíblia, com Ele também reinaremos. Essa é a nossa herança. As pessoas podem nos desprezar aqui. Essa semana eu recebi uma afronta. A pessoa desprezou a minha vida, descartou a minha vida. Chegou até a usar uma expressão muito forte, que ela falou assim: você é um inútil. Eu falei assim: para você, vai pensando aí. Se você não se converter, você vai ter que me ver juntamente com a igreja e com Jesus na eternidade reinando, porque a nossa herança é incorruptível, e nós sabemos quem prometeu, e quem prometeu é fiel. A nossa herança também é sem mácula. Essa herança que Pedro está dizendo, e essa expressão no grego é interessante, porque vai falar sem mácula, literalmente sem mancha. Tudo aquilo que a gente faz no aqui e agora, nessa vida, é marcada pelo pecado. Tem essa marca, é manchada, não tem jeito. Nós somos pecadores. Tudo que a gente faz revela um pouco do nosso pecado. Mas agora a herança que nós receberemos da parte de Deus é uma herança sem mácula, absolutamente pura, limpa, uma herança sem nenhuma contaminação com essa vida, porque nada dessa vida marcado pelo pecado poderá adentrar a eternidade, absolutamente nada. É uma herança que não teve contato com o mal, herança dada por Deus, herança do Senhor para o nosso deleite. Por isso que dos nossos olhos serão enxugados as lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais separação, nem dor, e a luz de Deus brilhará sobre nós. É uma herança também imarcessível. Pedro vai dizer para nós dessa expressão imarcessível, que literalmente no grego significa inalterável. A herança que nós receberemos de Deus não sofrerá alterações. É engraçado como nessa vida as coisas sofrem alterações. Você compra um carro zero, por exemplo, você vai na agência e você vai lá e tira um carro zero. Depois de alguns dias esse carro teve o quê? Uma depreciação no seu valor. Se você coloca um dinheiro no rendimento, você sabe que ele não rende muito. E algumas vezes até deprecia. Ele sofre alterações.
Se você recebe seu salário hoje e faz uma compra no supermercado hoje, você sabe que daqui uma semana os preços sofrerão alterações. Haja visto o preço do combustível, tudo está sofrendo alterações. O que Pedro está dizendo é o seguinte: a herança que vamos receber de Deus não sofrerá alterações. A herança que vamos receber de Deus já está estabelecida, prometida e será cumprida de acordo com a vontade de Deus na eternidade. Essa expressão era usada para a natureza. Olha que interessante, essa expressão imarcessível era usada pelos filósofos para falar da natureza que não tem nenhuma alteração. Não sei você, mas eu, por exemplo, estou com saudade da praia. Você está com saudade da praia? Eu estou com saudade de acampar, eu gosto de acampar. Pegar meu fusca, minha barraca e acampar na beira da serra e ficar ali numa cachoeira. Estou com saudade disso. Agora eu sei que quando Deus me der essa oportunidade de eu chegar na praia, a beleza da praia está lá, inalterada. Esse é o conceito de Pedro. O dia que Deus me der a oportunidade, a mim, a você, de viajar, aquele lugar que você tanto deseja conhecer ou visitar, está lá, lindo, inalterado. E é essa a promessa de Deus para nós. A herança que está para além das nuvens, ou seja, na eternidade, está inalterada. Nada pode abalar aquilo que Deus já preparou para nós. Sabe o que Jesus falou para nós? Que Ele ia preparar uma boa casa para nós. Eu morarei numa mansão celeste, sem nenhum tipo de reforma. Pensa nisso. O irmão Mário está aqui hoje me olhando, o irmão Mário trabalha com reforma, e lá, Mário, a gente não vai ter reforma. Lá vai ser, um padrão estabelecido, assim, Pensa, Carlão, nossa casa, assim, nossa mansão no céu, linda, não tem mais reforma. Herança imarcessível, porque Deus nos ama. Eu concluo a minha fala, porque o tempo foi embora, aí no versículo 4, quando diz para nós que tudo isso está reservado nos céus, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Pedro conclui o seu pensamento dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus. E a expressão de Pedro tem cunho militar. Ele fala o seguinte: assim como um comandante monta a guarda para proteger a cidade, Deus está montando guarda para nos proteger. Louve a Deus por isso. Bendito seja o nome de Deus que nos guarda em meio a essa pandemia. Louve a Deus. Ele está nos guardando, Ele está montando guarda. O Antigo Testamento, de uma linguagem poética, diz que o Senhor coloca os seus anjos para nos proteger. Ele nos guarda. O mesmo Deus que salva, que concede a nós a salvação, é o mesmo Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos protege de todo mal. Eu retomo a expressão de Isaías quando ele diz assim: toda arma forjada contra nós não prosperará. Tem muita gente querendo combater a igreja, mas não vai conseguir, porque a igreja é triunfante. Ela nasceu para divulgar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu concluo dizendo que Jesus é a nossa única esperança e, na linguagem de Pedro, é a viva esperança. Quem não tem essa esperança está morto. Agora, quem tem essa esperança tem a regeneração, essa herança maravilhosa, e tem a certeza de que morará com o Senhor na eternidade.